pediu aí para falar com vocês sobre intervencionismo no ensino jurídico, mas eu vou tomar uma liberdadezinha e dar uma fugidinha do tema para falar, na verdade, de uma forma mais ampla sobre a questão da intervenção do direito na economia, né? Nas universidades americanas e inglesas, tanto nos cursos de direito quanto de economia, uma das principais disciplinas que eles têm é a Law and Economics, né? Que cuida justamente desse campo interdisciplinar aí que existe entre o direito e a economia. Porque direito gera custos na economia, isso é inegável. Mas aqui no Brasil a gente parece que não dá muita bola para isso, né? Parece que são duas áreas do conhecimento que são completamente distintas uma da outra, que não se interrelacionam. E Douglas dá aula aí de economia para o direito, ele sabe disso melhor do que todo mundo. Aluno de direito não gosta de estudar economia e eu dou aula de direito em curso de economia, de administração, de contábeis, e eu sei que o aluno de economia também não vê muita graça no estudo jurídico, né? E o que é uma pena, acho que a gente perde muito com isso. Agora, esse meu interesse por essa área, ele é de certa forma recente, ele surgiu aí a época do meu mestrado mesmo. Eu comecei a fazer o mestrado em agronegócio, lá na UFG. E por que eu fui fazer o mestrado em agronegócio? Porque o mestrado de Direito da UFG não me interessava em absolutamente nada, que era na área de Direito Agrário e questão de terra, de conflitos de terra, nunca foi a minha área de preferência de estudo e também não atuo profissionalmente com isso. Então era um mestrado que só serviria mesmo como título, eu não queria isso, não ia gastar 2 anos da minha vida só para ter um pedaço de papel e dizer que era mestre. Fui fazer o mestrado em agronegócio, e aí, já com o curso adiantado, já no segundo semestre do curso, eu estava meio perdido a respeito da minha dissertação. O que eu vou estudar, o que eu vou pesquisar que esteja relacionado aí as áreas do agronegócio, né? A economia, a sociologia, a gestão do agronegócio, e que também esteja relacionado com a minha área de formação, que é o direito. Aí um dia eu estava lá no Flamboyant, na Saraiva, olhando, batendo perna, provavelmente minha mulher estava fazendo compra e eu estava de saco cheio de ficar esperando, então eu fui lá para Saraiva, estou andando lá, encontrei um livrinho do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, ITCO. E comecei a folhear esse livrinho e ele cuidava justamente de uma pesquisa que o professor Armando Castelar Pinheiro havia feito anos antes aí, a respeito do papel do judiciário na economia. Eu nem sabia que tinha pesquisa nessa área, que tinha dados estatísticos a respeito da participação do judiciário, da interferência do judiciário na nossa economia. E aí eu fiquei surpreso com os dados que eu vi naquele livrinho. Eu falei, pô, é isso que eu vou pesquisar. Eu acho que agora eu achei aqui o meu rumo no curso. E aí eu fui, então, tratar de uma questão específica, que é a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos de venda futura no agronegócio, né? Todo mundo aqui é do direito? Douglas não? O restante é? Todo mundo já estudou direito dos contratos, parte geral? Lembram lá do artigo 478, da possibilidade de revisão dos contratos por onerosidade excessiva, quando então um evento imprevisível, quando então um evento imprevisível altera a situação das partes,
tornando o contrato excessivamente oneroso a uma delas, extremamente vantajoso a outra. Isso justifica pedido de revisão ou até de rescisão contratual. E no agronegócio é muito comum esse tipo de ação por parte de produtores rurais. O que eles fazem? Eles vendem a soja verde, né? Geralmente soja, mas isso cabe com qualquer tipo de produto, venda de coisa futura. Mas então, no meu caso, eu estudei a respeito dos contratos de soja verde. Então, quando eles estão plantando a soja, em setembro, eles já vendem antecipadamente parte da produção para lá na frente entregar. E com isso, eles financiam o plantio e o custeio da lavoura, né? Então, vende ali 40%, 50% da produção antecipadamente. O que acontece? Nesse tempo entre o plantio, setembro, e a colheita em março, pode acontecer muita coisa. E aí os caras vão e entram com pedido de quebra judicial desse contrato, justamente para que eles não tenham que entregar o produto pelo preço que eles venderam. Geralmente isso acontece quando o produto, no momento da entrega, está mais caro, quando a cotação da soja está mais alta, né? E houve um movimento muito grande disso na safra 2003-2004, e então eu resolvi estudar esse caso específico, né, dessas quebras de contrato que foram autorizadas pelo Poder Judiciário, os efeitos que isso causou na economia e, como introdução, eu trouxe justamente aquela pesquisa do livrinho do ETCO, eu trouxe aquilo ali para apresentar o perfil, né, do nosso judiciário no que diz respeito à sua interferência junto à economia, né? E aí tem alguns dados, eu estou até aqui com eles, eu abri minha dissertação aqui, né? Viva o OneDrive, né, que salva a gente de tudo atualmente. Só para vocês terem uma ideia de um dadozinho que eu vi nesse livrinho e que eu quase desmaiei quando eu vi. Olha essa pergunta aqui, essa pesquisa que foi feita com mais de 1.000 juízes, o que não é pouco, se a gente lembrar que o universo de juízes no Brasil é de 20.000. Nós temos 20.000 juízes no país, uma pesquisa feita com mais de 1.000. Olha a pergunta que o professor Armando Castelar Pinheiro fez a esses juízes, né? Os contratos devem ser sempre respeitados, independentemente de suas repercussões sociais. 21% dos juízes que responderam à pesquisa concordam com isso. Segunda pergunta. O juiz tem um papel social a cumprir e a busca de justiça social justifica decisões que violem os contratos? 79% dos juízes concordaram com isso, né? Essa mesma pergunta feita aí a outros segmentos, deixa eu achar aqui. Bom, eu não estou conseguindo achar aqui, é muito dado, mas essa mesma pergunta feita a outros segmentos aí da sociedade, como empresários, como profissionais liberais, isso aqui em momento algum ultrapassou 50%, né? Então olha só o perfil do nosso Poder Judiciário, o que esses caras pensam a respeito da função que eles têm junto à sociedade. Não é aplicar a lei, não é preservar o contrato, não é preservar a segurança jurídica decorrente das relações contratuais, mas é justamente fazer justiça social. É o juiz que se torna justiceiro. E isso, vocês bem sabem, isso é um perigo muito grande para a sociedade como um todo, não estou nem dizendo apenas no campo econômico, né? Bom, e aí eu fui então pesquisar essa questão das quebras dos contratos lá na safra 2003-2004. Olha só o que aconteceu, pessoal. Em 2003, são 15 anos isso aí, em 2003, o pessoal foi plantar soja, então aqui em Goiás, Mato Grosso, Paraná, os principais produtores de soja aí do Brasil, né? O pessoal foi plantar a soja e, como sempre, vendeu parte da produção antecipadamente para as empresas aí
do agronegócio para que eles pudessem custear o plantio e o cultivo da lavoura. À época, a saca de soja estava com uma cotação aproximada aí de 11 dólares, né? O preço estava em torno de 11 dólares a saca de 60 quilos. O pessoal vendeu, recebeu o dinheiro, plantou. Quando eles foram entregar a soja para os compradores em março de 2004, a saca de soja estava valendo 17 dólares. Pensa isso na escala da produção de soja do Brasil, o que é a diferença disso aí. O que aconteceu? Perceberam então que não teriam prejuízo, mas deixariam de ganhar mais se entregassem a soja pelos 10 dólares que haviam vendido. Aí vem o tal do oportunismo na economia, né? Bom, temos que achar uma brecha para quebrar esses contratos. E aí o que eles fizeram? Eles foram atrás de alguns escritórios de advocacia e narraram o ocorrido e informaram o seguinte, falaram, olha, a gente pode justificar as quebras dos contratos pelo regime de chuvas que ocorreu nesse ano. Naquele ano especificamente, provavelmente por conta do El Niño ou da Laninha, que todo ano tem um dos dois, né? Choveu demais numa época que devia chover menos e choveu menos numa época que devia chover mais. Tá, tudo bem. Então, com base nisso, nós vamos pedir a quebra dos nossos contratos, alegando que ocorreu um fato imprevisível e esse fato imprevisível tornou para nós, fazendeiros, a obrigação excessivamente onerosa e extremamente vantajosa para outra parte, que é o comprador, que está recebendo por 10 dólares, por 11 dólares, uma saca de soja que custa 17 dólares. E entraram milhares de ações pelo Brasil afora. Os juízes de primeira instância, em sede de liminar, começaram a conceder as quebras de contrato. Foram quebrando os contratos todos. Com isso, então, eles permitiram aos fazendeiros devolver os 11 dólares que haviam recebido, devolver aos compradores os 11 dólares que haviam recebido por saca, e também permitiu a eles vender a terceiros a saca de soja pelos 17 dólares, que era a cotação da época. Foi um pandemônio, né? Muito bem, todo mundo fez, ganhou dinheiro, os produtores rurais encheram os bolsos, os advogados então, tem advogado que está milionário até hoje, vivendo em função aí dessas ações judiciais. Maravilha. O que aconteceu? 2004, 2005, precisava plantar de novo. E para plantar, precisava vender antecipadamente a soja de novo. Para vender antecipadamente, tinha que vender para aqueles compradores que eles haviam quebrado os contratos poucos meses antes. Houve uma diminuição de 70% no Brasil inteiro de contratos de venda futura de soja. Sabe o que isso ocasionou? Ruína no campo. Quebradeira geral. O pessoal não tinha dinheiro para plantar. Teve que buscar dinheiro aonde? No banco. Pagar juro, né? Da garantia. Garantia que muitas vezes eles nem tinham. Por quê? Porque trabalhava com terra arrendada, a terra não era nem do produtor. Foi um caos. Região do sudoeste goiano aqui, por exemplo, eu morava em Rio Verde em 2004, eu morei lá por 2 anos. É uma coisa horrorosa, pessoal, o que aconteceu, porque não é só o produtor rural que quebra. Toda a economia da região depende daquilo ali. Então quebra restaurante, quebra colégio particular, quebra supermercado, como uma rede de supermercado lá fechou da noite para o dia, quebra todo mundo, né? O impacto da economia nisso é violento. E
Depois disso, obviamente, a relação entre os produtores e os compradores, aos poucos, ela foi se restabelecendo e hoje já voltou aí ao patamar de antigamente nesses contratos de venda futura, né? Então, o que a gente percebe em função desse tipo de situação? A gente percebe uma miopia econômica muito grande por parte dos magistrados brasileiros. E, claro, a advocacia tem a sua responsabilidade, é extremamente oportunista, pensa somente em honorários, né? Não está nem aí para a situação futura que o seu constituinte vai ter que enfrentar. Eu, quando fui fazer a minha pesquisa do mestrado, eu conversei com vários produtores rurais e através de amigos em comum aí, e aí quando eu chegava e dizia que era advogado, tinha gente que queria me bater. Você arrebentou comigo, vocês arrebentaram comigo, vocês advogados. É a pior raça que existe. Eu nunca teria entrado com esse tipo de ação se eu soubesse o que eu enfrentaria nos anos seguintes. Aqueles $7 a mais que eu ganhei é nada, insignificante perto do prejuízo que eu tive nos anos posteriores. Então a advocacia tem sim a sua responsabilidade nisso, né? Mas o judiciário, ele até hoje, ele não percebe o poder da caneta. Ele não percebe como essas decisões influenciam no nosso dia a dia, influenciam na economia do país como um todo. E eu acho que parte disso, aí voltando ao tema, né, Bruno? Eu acho que parte disso passa justamente pelo ensino jurídico no país. Justamente pela falta de análise econômica que existe no nosso ensino jurídico. Um ensino jurídico que resume-se basicamente à análise de lei, a leitura de código, né? Vocês sabem disso. Vocês têm aí as aulas de vocês e vocês sabem que, às vezes até contra a vontade do professor, mas o programa obriga ele a isso. Na maior parte das vezes o que nós ficamos fazendo ali é lendo lei e interpretando a lei por critérios exclusivamente jurídicos. Dificilmente a gente consegue fazer aquela interdisciplinariedade necessária aí para que a lei possa ser entendida dentro do contexto social e econômico para o qual ela foi criada, né? Essas disciplinas como a sociologia, como a economia, a filosofia também, elas são estudadas lá no início do curso, de uma forma extremamente superficial, com alunos que são ainda extremamente imaturos para entender a complexidade dessas disciplinas propedêuticas, né? E depois o curso se torna segmentado em relação a elas. Fiquei livre da filosofia, da sociologia, da economia, agora eu vou estudar direito. Aquele conteúdo, aquele conhecimento que foi passado lá atrás, ele não é levado adiante no curso. E, consequentemente, nós formamos técnicos em direito que sabem muita lei, que conseguem citar de cor aí centenas de artigos, mas que não sabem para que esses artigos servem, por que foram criados, qual a justificativa para a existência da norma em si, né? Então, o ensino jurídico, como muitas coisas no Brasil, precisa passar por uma verdadeira revolução, para que nós possamos efetivamente criar juristas e não meros operadores do direito, para ficar numa expressão que eu abomino, né? Detesto essa expressão, operadores do direito. Fala, pessoal, fala comigo, conversa.
E aí, o que vocês acham disso tudo que eu disse? Pode discordar também. Eu queria saber a questão da arbitragem. Hum. Porque parece assim, que até no meio acadêmico mesmo, vários professores têm um certo preconceito Preconceito total. com a arbitragem. É. Quais são os motivos? Isso é porque nosso direito é muito positivado? Ou porque Olha, a arbitragem veio muito ruim pro Brasil? Na verdade, em relação à arbitragem, Bruno, nós temos um problema local. Esse preconceito contra a arbitragem é uma coisa nossa, aqui, de Goiânia, de Goiás. Porque a arbitragem, ela é explorada aqui como um negócio, acho que até isso não seria problema, porque é uma atividade privada, mas como um negócio que não preza pela eficiência e pela imparcialidade, tá? Então, as nossas cortes de arbitragem aqui, as que são mais eficientes estão ligadas a certos grupos de poder que são os principais clientes justamente dessas cortes de arbitragem. Então, se você pega a relação que tem entre o Secov, né, e a segunda Corte de Conciliação e Arbitragem. Então, todas as causas imobiliárias de arbitragem estão lá e a corte é mantida pelo Sindicato dos Corretores Imobiliários de Goiânia. Negócio complicado, né? Outras não funcionam. Outras cortes de arbitragem simplesmente não funcionam porque não tem árbitros técnicos o suficiente para poderem lidar com as causas que possam ser submetidas aí à sua apreciação. Mas fora daqui, se você for, por exemplo, para o eixo Rio-São Paulo, nós temos excelentes cortes de arbitragem. Excelentes, né? Árbitros do nível de uma ministra Ellen Grace, por exemplo. Ela é árbitra. Depois que ela saiu do Supremo, ela foi ser árbitra. Ganha milhões de reais em honorários sendo árbitra, julgando causas aí de valores inimagináveis, né? Eu gosto muito de arbitragem. Eu não tenho preconceito nenhum com a arbitragem em si. Eu acho que nós somos plenamente capazes de resolver, sem o judiciário, a maior parte dos nossos problemas cotidianos, né? Agora, precisamos de uma lei melhor, precisamos de uma lei mais completa, né? A nossa lei de arbitragem, ela tem muitas falhas mesmo, torna a arbitragem em certos aspectos insegura. Então, já passou da hora de termos uma nova lei de arbitragem, mas eu acho que o Instituto em si, ele é muito bem-vindo. O Judiciário não dá conta do volume de demandas que é submetido aí todos os dias à sua apreciação. E nunca vai dar conta. Nós temos 20 mil juízes. Se nós tivéssemos 50 mil juízes, ainda seria pouco para o volume de demandas que nós temos, né? Não vamos ter 50 mil juízes nunca, porque tem que pagar licença, prêmio, auxílio paletó. Então, retroativa há 20 anos ainda, né? Então, o presidente ganha quase 800 mil. Estão querendo mandar embora servidor para pagar licença prêmio para juiz. Então, você vê a ideia dos caras. Mas ainda que tivéssemos, nós não iríamos dar conta pelo tamanho do Estado. Quem que é o principal cliente do Poder Judiciário? O Poder Público. 70% das ações perante o Poder Judiciário, INSS, o Estado está em uma das pontas, né? INSS, Caixa Econômica, a própria União, né, como pessoa jurídica. A Petrobras acho que nem tanto. Os estados, os municípios, então, nem se fala no volume de ações aí que os municípios têm. Então, se não diminuir o tamanho da coisa, não tem judiciário que vai dar conta nunca. Até lá, até conseguirmos diminuir aí esse paquiderme estatal, nós precisamos
de meios alternativos de solução de conflitos. Eu acho que o melhor que nós temos, sem dúvida nenhuma, é a arbitragem. Né? E aí? Mas, professor, por exemplo, no caso de aplicar a lei positivada, interpretar ela para cumprir uma função social e tal, quando a gente pega IAD, eu não sei os meninos, né, quais foram os professores, mas o meu, por exemplo, colocava, né, que a gente tinha que sair dessa lógica de aplicar a lei, só o que está escrito, interpretar ela para aplicar, porque senão seria só ler a lei e tudo mais. Aí a gente dá uma olhada no STF, vê um determinado ministro quando vai julgar o caso, enumerar N princípios para justificar a sentença dele. Tipo, princípio que a gente nunca ouviu falar em todo o curso. Como é que fica essa questão? Olha, Ele é que cria o princípio. maravilha. Articismo judicial. O Barroso é campeão. Não quis falar o nome, né? Mas é esse mesmo. Da credibilidade. Barroso ficou famoso criando princípio, né? Exatamente. Então, criou até um novo constitucionalismo, né? Então, a questão é a seguinte, aplicar lei por lei, eu acho que isso não existe, isso não vai ocorrer. A letra fria da lei, porque a lei diz que é assim e não cabe qualquer tipo de interpretação. Como eu disse, a lei é criada por um motivo. A lei não surge do nada. Ela tem uma razão social, ela tem uma razão econômica, né? Principalmente quando a gente cuida de normas relativas aí ao direito privado, às relações entre indivíduos, ao empresariado. Existe uma causa econômica, existe uma causa social para a criação dessas leis. Então, a vontade do legislador, ela deve ser levada em consideração. Por que a lei surgiu? Qual a razão da norma ter sido escrita dessa forma? Isso precisa ser levado em consideração. É isso que eu digo de contextualizar a lei, né? O problema é que não é a vontade do legislador que é levada em consideração. É a vontade... Ótimo, maravilha. É a vontade do juiz. Aí é que está o erro. Ele dá à lei a interpretação que ele quer, que ele julga ser conveniente, e não aquela que motivou a criação da lei. Eu acho que o erro fundamental ele está justamente aí, né? E aí surge a questão do ativismo judicial, né? Que é uma faca de dois gumes, porque a gente tem que lembrar da nossa realidade legislativa. Nós temos um Congresso Nacional que misericórdia, né? Aquilo é quase uma quadrilha nas mãos dos caras. Os caras estão lá por interesses próprios, para defender interesses próprios, para defender interesses de grupos específicos, e a questão do pensamento público inexiste na maioria daqueles caras, né? São poucos os que efetivamente fazem jus aí a definição do que é ser um parlamentar. Então, quando você tem um poder legislativo prostituído como é o nosso, o judiciário acaba tendo um papel maior do que aquele que se espera naturalmente dele. Aí vem a questão do ativismo. Em certas questões, você precisa efetivamente que o judiciário tome a frente e diga como a norma deve ser aplicada? Sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, eu cito aí a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo, né? Nós estamos em 2018, muito se critica. A Constituição fala que a união estável é formada entre homem e mulher. Tá? A Constituição fala isso. Mas qual é a nossa realidade social? Nós vamos marginalizar grupos familiares inteiros que existem aos milhares pelo país, simplesmente porque a legislação fala que a união estável é apenas entre homem e mulher. Se fosse depender do legislativo... Não sai. A norma não sai, exatamente. Aí, nesse caso,
compete ao judiciário vir dizer, olha, a vontade do legislador foi determinar que a união estável é entidade familiar. Pouco importa se entre pessoas de sexo diferente ou pessoas do mesmo sexo. A vontade do legislador foi essa. Então, nesse sentido, nós vamos adotar também a união civil para pessoas do mesmo sexo. Nesse aspecto, maravilha. Só que aí vai além. Aí vem o CNJ numa canetada e diz o seguinte, não é para fazer escritura mais de reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, não. É para casar. Falou, opa, aí não. Aí não é a vontade do legislador, não. Eu vou precisar, nesse sentido, eu preciso do legislativo. Porque o casamento não é uma situação de fato como é a união estável. Não dá para a gente virar as costas a uma situação de fato. Algo que está na sociedade. Agora, o casamento é uma relação jurídica. É um estado de direito. Tem efeito jurídico, né? Exatamente. Ele é constituído por um ato solene. Então, nesse aspecto, não dá para equiparar por uma canetada do CNJ. Eu acho que tem que liberar mesmo. Não tem que casar todo mundo. Quem quiser casar com quem quiser, não existe isso. Mas por uma canetada de um órgão administrativo como é o CNJ, aí a coisa já complica. Então, isso causa insegurança jurídica. Né? No final das contas, isso causa insegurança nas relações familiares, isso causa insegurança social. Então, o judiciário ele tem que ter muita responsabilidade quando ele toma esse papel que é próprio do legislativo. E, infelizmente, a gente não vê essa responsabilidade na maioria das vezes. Né? Aí tem bem essa questão, né? Tipo, do positivismo e do pós-positivismo, porque o ativismo judicial, a gente vê aí que, tipo, totalmente contaminado pelas ideologias de cada juiz e a gente vai pegar o exemplo do Lula, né, recentemente, de ter mandado soltar, depois o Sérgio Moro fora da competência dele falando que não, e tudo isso. Pois é, num domingo ainda, né? Num domingo, pra piorar tudo. E aí tem isso, porque aí a lei positivada vem uma lógica de ordem, né? Você coloca a ordem, mas como você falou, um legislativo constituído. Aí, para isso, o judiciário tenta suprir, né, a falta do legislativo. Só que o judiciário cria mais desordem ainda, por causa dessa lógica de cada ideologia, de cada juiz, de tribunal. Aí tem a questão do ensino, né, que seria uma solução mudar o método de ensino jurídico. Só que isso a longo prazo. A curto prazo, qual que é a solução? É recursar? Carlos deu uma sentença totalmente errada, digamos assim, então vamos partir para o recurso, vai para o TJ, para o STJ. Olha, a questão ela é tão complexa porque tem até a questão do exemplo, né? O Supremo, ele dá um mau exemplo enorme para as instâncias inferiores. Então hoje você vê juiz de primeira instância que está se comportando como ministro do Supremo, está legislando aí à torta e à direito e não quer nem saber, não tem qualquer responsabilidade com a toga. Né? É difícil, né? Acho que você até me pegou nessa pergunta sua aí. E a curto prazo? O que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é votar direito agora, né? E dar uma sacudida nesse Congresso Nacional. Fica todo mundo muito preocupado aí com a presidência da República e que talvez seja o menos importante, até porque os candidatos que efetivamente têm chance aí de ganhar, tá todo mundo mais ou menos rezando pela mesma cartilha, né? O que está distinguindo, vamos tirar o Lula, né, dessa parada aí, né? Deus me livre. Mas eu acho que uma nova geração de legisladores aí, isso é urgente, né? Agora, quanto à parte jurídica da coisa, maior responsabilidade por parte da advocacia, né? O Rui Barbosa dizia que o primeiro juiz da causa é sempre o advogado. E
Eu acho que, infelizmente, a maior parte dos meus colegas não sabe disso, ou se esqueceu disso, ou nunca soube disso, né? É lá dentro do escritório, é na hora que você faz o atendimento, é dizer, você não tem uma causa. Isso aqui não, eu não posso levar isso ao judiciário, eu tenho que ter responsabilidade, eu não posso sobrecarregar uma máquina que já é sobrecarregada, né? Sobrecarregar ainda mais uma máquina ineficiente, porque para buscar ali migalhas de honorários, como tantos fazem, né? Passa pela primeira instância, e eu acho que nesse aspecto a forma de escolha dos nossos juízes também é equivocada, e aí a gente volta à questão do ensino jurídico. O que o concurso público ele exige aí para a seleção de magistrados? Cuspir a lei. Só. O que o cara faz num concurso público da magistratura é cuspir lei. Ele não se exige dele nada além de decoreba de lei. Só isso. O que o cara faz, estudando para um concurso público da magistratura, é passar 3, 4 anos decorando código. E aí a gente tem juízes aí que não tem qualquer tipo de experiência de vida, que não tem qualquer tipo de experiência profissional. Eu brinco muito, eu acho que o melhor, o que a gente deveria fazer é o seguinte, uma tabelinha de pontuação paralela à prova da magistratura. Nessa tabelinha estaria o seguinte: já trabalhou com carteira assinada ou não? 5 pontos. Já foi demitido? 10 pontos. É casado? 15 pontos. Já se divorciou? 50 pontos. Tá? Já empreendeu? Já empreendeu? 100 pontos. Né? Já quebrou? 1000. É desse jeito. Não dá para pegar essa galera aí que termina a faculdade, enfurna dentro de um quarto, decora lei dia e noite, depois vai julgar a vida dos outros. Então, e aí só está preocupado com a grana, com o salário, com as vantagens, com as férias na Europa. E eu sei disso, eu tenho... A minha turma de faculdade deve ter saído aí de uma turma de 80 alunos, deve ter saído uns 8 juízes, uns 10 promotores de justiça. Eu lido com os caras, a gente tem grupo de WhatsApp, conversa, os caras não estão nem aí para a profissão. Nem aí. Está preocupado com as férias, com 60 dias de férias que eles têm, de viajar pelo mundo, esse tipo de coisa. Esses caras estão julgando nossas vidas, gente. O Ministério Público também, de uma irresponsabilidade enorme, enorme, trava a administração pública com coisas insignificantes. Os caras fazem um verdadeiro inferno nas pequenas prefeituras espalhadas aí pelo país afora, porque se consideram os monopolistas da moralidade no país, quando a gente sabe que não é isso. Os caras são santos aí de pés de barro. Não é por aí. É ter mais responsabilidade também no trato com a coisa pública, no trato com a administração, reconhecer as falhas que são próprias da administração e atuar de uma forma colaborativa com ela. E não perseguição pura e simples, como a gente vê aí em muitos casos, né? Mas o abacaxi não é fácil de descascar, não. Infelizmente, eu não sou muito otimista a respeito de uma mudança desse quadro no curto prazo, como você me perguntou, não. Até porque a gente coloca no Brasil, a quantidade de entidades de ensino superior voltado para a área jurídica, né? Que oferece curso de 1.300. Forma 80 mil alunos por ano. São 1.300 cursos atualmente, eu acho. Aí a gente pega um professor que fala, você colocou que a reforma legislativa seria o primeiro passo esse ano. O professor vira pra gente e fala, vocês têm que votar em parlamentar que não vai restringir direitos e concursos públicos.
Porque vocês estão aqui para isso, para prestar concurso. Então você não está cursando direito pensando, vou exercer a atividade de uma forma responsável, ou vou pensar no país como um todo, na economia, na moralidade e tudo mais. Não, você tá, desde o início você está focado em simplesmente passar um concurso, como você colocou, e não tem responsabilidade nenhuma. Tem algo muito errado. 3 meses de férias, quero meus auxílios retroativos. Isso. Tem algo muito errado com o país no qual os seus melhores quadros vão para o serviço público, né? Os melhores cérebros procuram ir para o serviço público. Isso aí é um sintoma gravíssimo aí da nossa falência como uma economia livre, né? Uma economia que valoriza o empreendedor e tudo mais. Não é isso, né? Sabemos que a nossa realidade não é essa. O aspecto liberal aí que, por exemplo, o artigo 170 da Constituição Federal busca demonstrar, ele não existe na prática, né? O respeito à livre iniciativa, à livre concorrência. A gente sabe que na prática, infelizmente, nós estamos longe desse cenário traçado pela Constituição como ideal. Dentro da própria universidade, a gente pega na PUC ali para tentar começar uma empresa júnior, né? A dificuldade para tentar, para passar pela coordenação, é tipo uma dificuldade imensa. E depois você pensa no Brasil, é tipo mil vezes pior. Exatamente. O curso de Direito, acho que no Brasil foi afetado pela arrogância fatal que o Hayek falava. Que parece que você dentro de uma sala com ar-condicionado, com caneta, você sabe toda a dinâmica da sociedade e tal. Pega, por exemplo, aquela decisão do Supremo no ano passado que proibiu, qual que é o nome daquele minério? Amianto. Proibiu a fábrica de Minasul produzir e vender amianto. Proibiu o amianto no Brasil. Aí a cidade vivia na base disso. A arrecadação caiu 80%. Não, e essa decisão agora, recente também, da juíza aí proibindo o uso desse agrotóxico para as lavouras de soja agora, sem qualquer... Não, e outra coisa, sem qualquer substituto. Tá, tudo bem, não vai usar mais o... Como é que chama lá? O glifosato, né? Tudo bem, não vai usar? Ótimo. Vai usar o quê? Vai deixar a praga tomar conta da lavoura? Ué, é uma coisa assim, é de uma irresponsabilidade que assusta um negócio desse. Uma juíza federal dá uma decisão dessa que vale pro país inteiro, e aí? Vamos parar com o principal setor da economia de uma hora para outra? Então, né? É bem complicado essa relação aí que se criou entre o judiciário e o mercado, né? Mas é isso aí. Professor, eu acho que o senhor publicou na primeira edição do Estudo de Economia do Agronegócio, né? O Estudo de Agronegócio, tá? Eu acho que eu li o seu capítulo que você estava falando, me lembrei da ferrugem asiática, o senhor estudou. Exatamente. Eu tive a oportunidade de ler o capítulo do senhor, muito bom, interessante, aprendi muito com o seu capítulo, né? Essa questão da teoria dos contratos. E eu queria saber, quando o senhor fala de questão da imprevisibilidade, o senhor utiliza mais uns 2 ou 3 princípios do direito utilizados pelo juiz na hora de quebrar os contratos, certo? E um deles, que eu não me lembro o nome técnico, é que o produtor, ele a princípio teria menos informação e menos capacidade de saber o que poderia vir a acontecer do que a empresa de venda de insumo agrícola, que ela seria mais capaz de prever. Então existiria não só a imprevisibilidade, mas seria uma desproporção entre os saberes e o conhecimento. Eu não me lembro. Vulnerabilidade técnica, né? Exatamente, é a vulnerabilidade. Esse é um princípio que ele é próprio do direito do consumidor, né? E que sequer poderia ser aplicado a uma relação jurídica como essa, porque o produtor rural não é consumidor, ele não é destinatário final ali da produção dele próprio, ele é produtor, né? Mas realmente nas decisões judiciais aí dos tribunais, o Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, ele num primeiro momento ele confirmou essas decisões de primeira instância.
Ele só mudou o entendimento a respeito disso depois que essas ações chegaram no STJ. A partir de 2008, o STJ veio e disse, não, ferrugem asiática, isso não é fato imprevisível. Praga na lavoura não é fato imprevisível para produtor rural. Isso é risco próprio do negócio. Chuva de mais ou de menos é risco próprio do negócio. Variação cambial é risco próprio de qualquer tipo de produtor que tenha que trabalhar com produtos que são importados ou que são destinados à exportação. Então o STJ veio e acabou com a farra, né? Falou, olha, não é por aí. Vamos manter os contratos. Agora, efetivamente, nessas decisões de instâncias menores, esse princípio da vulnerabilidade, que é próprio do direito do consumidor, ele foi utilizado como justificativa para os tribunais para manter as decisões de quebra dos contratos, né? De uma forma absolutamente equivocada, porque o produtor rural, ele não tem mais aquele perfil de produtor dos anos 60 no país, 50, 60, né? Que pintado aí lá na obra do Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Nós estamos falando aí de empresários rurais, com formação, O acesso à informação é diferente. formação acadêmica, formação técnica, tecnologia à disposição aí de todos eles, consultoria técnica também contratada permanentemente. Então não existe esse grau de vulnerabilidade que justifica tratá-lo como um hipossuficiente, né? Vulnerabilidade é a sua. Quando você compra uma passagem aérea, chega no aeroporto, eles cancelam o seu voo e não te dão qualquer tipo de assistência. Isso é vulnerabilidade, né? Agora, nesse tipo de relação jurídica, é inadmissível algo como isso, né? Só que aí, das decisões de primeira instância, quebrando o contrato, 2004, até a coisa chegar no STJ a partir de 2008, foram 4 anos de instabilidade no mercado de venda futura de soja no país, que é um dos principais motores da economia, né? Então, isso aí. Quanto à teoria, né, da imprevisão, se quando o comprador ele recebeu um valor, por exemplo, X mais 50% lucro ao que antes era previsto, gerou esse dano, né, a revisão gerou esse dano social depois, nos anos seguintes. Se junto com esse lucro a mais do comprador viesse um prejuízo do vendedor, justificaria ainda assim? Se fosse o contrário, você está me perguntando? Não, o contrário não. Por exemplo, parece que fez isso aqui. Se tivesse feito isso aqui. Sabe? Exatamente. Se ao invés... Bom, na verdade, o que você está me perguntando é o seguinte. A saca de soja estava em 11, ela foi para 17. Com isso, o que ocorreu? Não houve prejuízo do produtor. Prejuízo não houve. Ele só estava deixando de ganhar mais. O que eles justificavam é que estava havendo vantagem excessiva às empresas compradoras. Quem são as empresas compradoras? É a Cargill, é a Bunge, são essas grandes multinacionais aí do agronegócio, né? Então, prejuízo efetivamente não houve. Agora, o que poderia ter ocorrido? A soja ficou mais cara e o custo da lavoura aumentou. Então, com isso, ele teve prejuízo. O custo dele ficou mais caro do que $11 por saca, né? Ainda assim, esse custo mais alto, ele decorreu de um fato imprevisível? Se sim, eu acho que aí surge a hipótese de aplicação lá do 478 do Código Civil. Mas é preciso demonstrar essa imprevisibilidade. Num contrato que é aleatório por natureza, que é um contrato de risco por natureza, você demonstrar essa imprevisibilidade é extremamente difícil, né? Então você assumiu o risco no momento da contratação.
Esse risco tem que ser, então, um risco excepcional. Algo que era completamente inesperado. Invasão do MST, por exemplo. É tão inesperado. É tão inesperado assim? Um golpe de Estado. Tá? Uma ruptura democrática. Talvez, nesse caso, poderíamos considerar. Tá? Agora, questões climáticas, como eu disse, cambial, esse tipo de situação, de forma alguma justifica. Senhor, se não me falha a memória, no seu capítulo, você menciona que, pelo fato da ferrugem asiática ter acometido as lavouras, os produtores tiveram que investir em insumos e tal, e o advogado que estava tratando, o juiz, entendeu que foi uma medida de socorro ao setor, que se ele não tivesse dado a possibilidade do produtor captar um excedente de renda por conta do preço, ele iria quebrar porque os insumos encareceram demais. É porque a ferrugem, ela surgiu naquela safra, né? Foi justamente a safra... E, aliás, o aumento no preço da saca decorreu muito da diminuição da produção em função da ferrugem, porque não tinha veneno para todo mundo naquele ano. Então, muita gente perdeu a lavoura, sim, em função da ferrugem, né? Mas é justamente aquilo que o STJ definiu. Era uma praga nova? Tudo bem. Mas pragas são riscos próprios da atividade de produção de soja? São. Então, se fosse para quebrar os produtores, daí outro setor do governo deveria ser responsável por salvar, e não o judiciário. Seria essa... Não às custas de quebra de contrato. Né? Mas eu acho que não seria de responsabilidade do governo, não. É do mercado, é fazer seguro. Faz seguro da produção. Os caras não fazem. Né? Faz o seguro da produção, quebrou, perdeu a lavoura. A seguradora está aí para isso, vem e te cobre o prejuízo. Eu acho que o próprio mercado, nesse caso, tem instrumentos para proteger o produtor. Né? Isso aí. Tá bom, meninos? Maravilha. Muito obrigado de novo pelo convite de vocês. Parabéns, mais uma vez. Sábado, amanhã de sábado, não tinha jeito de ser melhor, viu? Espero poder voltar aí mais vezes para assistir também com vocês. Não quero ficar aqui só papagaiando, não, até porque eu estou muito longe de ser dono da verdade. Valeu.